A economia da Europa. Entre os países da Europa Ocidental destacam-se Espanha, França e Reino Unido. Estes países juntos somam cerca de 196 milhões de habitantes. Sendo uma área muito populosa, Bélgica, Holanda e Luxemburgo compõem uma das regiões mais industrializadas do mundo. Junto com esses países, Benelux também se destaca. Nessa região, além da indústria, destaca-se a produção de energia, a extração de minérios e o cultivo de cereais, além da atividade turística, com destaque para Mônaco. Europa setentrional. Nossa senhora. Setentrional, é isso? A Europa setentrional também tem economia baseada na indústria. Também destacam-se o minério de ferro, o grande potencial hidráulico para a produção de energia elétrica e a grande produção de madeira, de papel e celulose. Quanto à pecuária, o destaque é a criação de bovinos, que não é muito desenvolvida na região por causa do clima frio. E, quanto às produções agrícolas, destaca-se o cultivo de cereais, batata e beterraba açucareira. Europa Oriental. A Europa Oriental tem também sua economia baseada na indústria, produção de energia e de minerais, sendo que alguns países estão enfraquecidos, por estarem passando por uma fase de transição entre o socialismo e o capitalismo. Os destaques da indústria oriental são a de Moscou e a de São Petersburgo. Na agricultura, a maior parte do seu espaço é ocupado por cereais, principalmente o trigo. Dentro da área agrícola, destaca-se a criação de rebanhos bovinos, suínos e ovinos. Na Europa Central, em relação à economia, destaca-se a indústria de equipamentos em geral. E uma das áreas mais ricas em carboníferas, com forte concentração siderúrgica, em mecânica, mas com grande destaque para a Alemanha. Com indústria siderúrgica, maquinária, química, automobilística, eletrônica, sendo assim uma grande potência mundial, apresenta baixa produtividade agrícola, fato que vem se modificando. A agricultura na Europa Central tem como principal produção a de cereais e beterraba açucareira. A pecuária dominante é de bovinos para a produção de laticínios, mas também se destaca a criação de suínos. A Europa Meridional também tem como sua economia baseada na indústria. Destaca-se na Itália, que tem grande potencial no setor petroquímico e siderúrgico, com grande influência de outros países como Estados Unidos. Na agricultura da Europa Meridional, destaca-se o cultivo de cereais, trigo, milho e beterraba açucareira. Nesta região, a pecuária não é muito desenvolvida, principalmente por causa do clima. Os seguintes dados são referentes ao ano de 2012. Principais setores econômicos: indústria, finanças, turismo, tecnologia da informação e agricultura. Moeda: euro. PIB: 15 trilhões 630 bilhões de dólares. PIB per capita: 34.500 dólares. Taxa de crescimento do PIB: menos 0,2. Força de trabalho: 230 milhões de trabalhadores. Taxa de desemprego: 10,6%. Investimento: 18,1% do PIB. Taxa de inflação: 2,4%. Dívida externa: 16 trilhões e 80 bilhões de dólares. Taxa de crescimento da produção industrial: 3,1%. Principais produtos agropecuários produzidos: trigo, cevada, beterraba, cereais, vinho, uvas, peixe, aves e carne bovina e suína. Principais produtos industrializados produzidos: produtos químicos, equipamentos eletrônicos e elétricos, automóveis, máquinas e equipamentos, remédios, produtos de metal. Exportações de 2012, expectativas: 2,170 trilhões. Importações 2012, expectativas: 2,397 trilhões. Saldo da balança comercial: déficit de 227 bilhões. O comércio na Europa ainda apresenta uma certa popularização. Na região ocidental, o movimento de capital e transações comerciais ocupam lugares predominantes nas trocas internacionais. Os principais parceiros da região são os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e os países do Oriente Médio. O comércio intra-europeu ocorre da mesma forma em que outras regiões do planeta. Para favorecer o comércio local, foi criada uma legislação específica
e acordos comerciais que se materializam em organizações como a Associação Europeia de Livre Comércio e a Comunidade Econômica Europeia. A agropecuária, a mineração e os transportes são fatores que mais influenciam na economia europeia. Os grandes grupos industriais europeus e mundiais fazem investimentos elevados em pesquisa e tecnologia, criando desenvolvimento de novos produtos, modernizando e automatizando suas fábricas para alcançar um menor custo de produção e melhorar a sua competitividade global. A União Europeia concentra algumas das maiores áreas industriais do mundo e vem sendo considerado um dos polos da chamada Triade, um conjunto que concentra riqueza, poder e tecnologia. Os outros países que formam essa Triade são os Estados Unidos e o Japão. Devido à integração econômica e da grande quantidade da capital circulante na região, houve a necessidade da criação de uma moeda comum. Os países que adotaram essa moeda são Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Países Baixos, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. Os países que não tinham moeda própria adotaram o euro como moeda comum. Andorra, Mônaco, São Marino, Vaticano e Sérvia e Montenegro. O controle de emissão e a política cambial da União Europeia são feitas através do Banco Central Europeu. Sua sede é em Frankfurt, na Alemanha. A divisão da moeda para facilitar sua circulação física é em centimos, ou seja, 1 euro é igual a 100 centimos. O dinheiro tem a constituição de notas de 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros. E moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centimos. E de 1 e 2 euros. Que região mística. Principais produtos agropecuários produzidos. Sendo uma área muito populosa. Acabou?